Manas que Viajam, um podcast que reúne mulheres que viajam por lugares e ideias. E aqui juntas viemos mostrar para o mundo um pouquinho, só um pouquinho, do nosso legado. Boa viagem, eu sou Nath Barbosa, estou nômade, estou num fundo branco com um vidro, biquíni, não estou pelada, estou com biquíni. Colarzinho preto, cabelo solto preto, pele branca, olhos castanhos. A nossa convidada está deitada numa rede, assim, relax, colorida. Cabelo curto, solto, castanho, pele branca, olhos castanhos. Sim. Eu sempre esqueço de falar meu piercing. Eu tenho um piercing aqui embaixo, eu olhei para o seu, eu lembrei que a Daphne também tem um piercing do nariz, só que de ladinho. E a nossa convidada de hoje, que a gente tem uma história de conexão muito legal. Como vocês sabem, eu trago aqui para Humanas que Viajam mulheres, na sua maioria, com as quais eu me conectei nesse caminho, nesses 3 anos vivendo pelo mundo. E a Daphne, eu conheci ela na Ilha de Marajó, que inclusive foi para o Shorts, o resumão da Ilha de Marajó outro dia. E 1 ano ou 2 anos depois, a gente se reencontrou no Peru. Então, vamos contar um pouco dessa história. Primeiro, eu gostaria que você se apresentasse, Ana. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo convite, primeiro, né? É muito bom estar aqui, falar um pouco sobre... Eu acho que esse assunto, assim, ele é meio tabu, assim, né? Mulheres que viajam sozinhas, né? Sempre que a gente fala sobre viajar, as pessoas sempre perguntam, nossa, mas é perigoso, nossa, mas cuidado. Então é muito bom ter um espaço que a gente possa falar sobre isso, né? E aí, como você falou, eu vim aqui deitar na rede para ficar pensando sobre o que eu ia falar, quais seriam minhas respostas. E acabei ficando, e acabei decidindo que a gente vai gravar aqui mesmo. Perfeito. Eu sou Daphne, sou do Rio de Janeiro, tenho 32 anos, sou médica de família e comunidade, trabalho hoje em dia num território indígena aqui no Brasil, no Mato Grosso, e o meu trabalho ele me permite trabalhar dias corridos, né, e depois ter dias de folga. Então isso também é uma das coisas que me permite assim ter um pouco mais de liberdade de deslocamento. Maravilhosa. E é isso. Maravilhosa. Eu acho muito incrível, muita admiração pelo seu trabalho. Tenho muita vontade, muita curiosidade de saber de pertinho. Não, acumulei poucas experiências em comunidades, assim. Eu tenho muita vontade de viver isso mais, porque eu tenho a impressão que muitas vezes demanda você realmente tirar tudo que te prende e se entregar, né? Então, hoje, com o meu trabalho no digital, tudo isso, eu ainda fico meio presa e com dificuldade ainda de me organizar para fazer esses rolês remotos, às vezes, assim. Mana, para essa temporada agora, eu tenho perguntado para as meninas que chegam, para as entrevistadas, um dos principais valores de vida. Eu sei, né, que é importante a gente ter muitos, mas esse papo de valor, ele surgiu porque está tudo muito conectado, Humanas que Viajam, com a minha própria história pessoal, né? E eu conto, assim, na minha história, quando eu comecei a jornada de viagens, ela teve muito conectada com uma jornada de cura e de libertação minha, assim, como mulher, como pessoa, né? Como ser humano e tudo mais. E quando eu estava nesse processo, assim, bem no início ainda ali, bem com as asinhas, bem faltando pena, bem quebrada, uma vez, uma das pessoas com as quais eu fiz terapia, uma das terapias que eu fiz, enfim, ela me perguntou quais eram os meus valores de vida. E eu não soube responder na época. E depois, quando a gente vai se conectando com a gente mesmo e tal, isso vai ficando muito mais claro, o autoconhecimento. Então, é uma forma também de incentivar as mulheres que estão nos ouvindo a terem os seus principais valores de vida, ou que pensam sobre isso. Mas eu acho que isso não é uma pergunta simples, né, Nath? Eu acho que é uma pergunta bem difícil, assim. Pensar quais são os seus valores. É um super, super desafio. E também acho que esses valores vão mudando na nossa vida, né? Conforme a gente vai mudando, a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo. Exato. E eu gosto de estar sempre muito aberta para isso. Eu acho que
eu tento não me prender a nada muito assim fortemente. Tem alguns valores hoje em dia que eu me sinto muito fortemente presa, assim. E eu acho que uma das coisas que mais me move é a gente pensar a nossa existência como uma existência política. E eu digo política no sentido de que tudo que a gente faz, ela tem um papel na nossa sociedade, assim, né? Não existe a gente pensar saúde sem pensar política, não existe a gente pensar turismo sem pensar política, a gente pensar diversão sem pensar política, a gente pensar pobreza sem pensar política. Então, eu acho que uma das bases da minha existência hoje em dia é entender que tudo que a gente faz, que a gente constrói, que a gente pensa, é político. Uhum. E digo no sentido amplo assim da palavra política, né? E não de maneira esquerda, direita, né? Mas Sim. tudo que a gente faz tem um papel político na nossa sociedade e vai exercer uma força sobre as pessoas, né? Até as nossas viagens. Né? Sim. É uma quebra de paradigma isso, né? Acho importante também deixar claro assim que eu me considero uma pessoa de esquerda progressista. E eu acho que, apesar de eu querer dizer que a política não é simplesmente esquerda e direita, eu acho que a gente está vivendo momentos muito estranhos que as pessoas estão normalizando o fascismo. E eu acho que isso não é uma discussão política, isso é bom senso. Assim. Então, eu acho que é importante deixar isso claro também. Não estou diminuindo essas atrocidades que a gente viveu nos últimos anos, né? Sim. Eu acho que a gente normalizou atitudes fascistas no nosso Ai, país mana, e em como é que muitos faz? outros. E em muitos outros, como é que faz? Holanda agora? Quem mais? Sim, Itália, Argentina, né? Argentina. Sim. Bom, vamos ver se a gente consegue trazer um pouquinho mais dessa visão para quem for ouvir esse episódio hoje, associado às suas experiências pelo mundo, pelo Brasil. Se a gente consegue conectar os assuntos para ficar mais claro, né? Sim, Federal. sim. Você lembra da sua primeira viagem sozinha? Lembro demais. Foi na minha época de faculdade, tinha Ciência Sem Fronteiras, né? Então, Ciência Sem Fronteiras foi a primeira vez que eu fui viajar sozinha. Fui morar 1 ano em Londres, pelo programa do governo Dilma, né? Então, eu fui sozinha para Londres. Mas é um tipo de viagem diferente, né? Porque é uma viagem que você vai para morar 1 ano e você vai com um grupo de brasileiros que, apesar de você não conhecer, vocês vão morar no mesmo alojamento e tal. Então, foi a primeira vez que eu viajei sozinha, mas ainda assim estava com um grupo de brasileiros desconhecidos que iam morar junto comigo, né? Isso foi em 2015 para 2016. E aí morei 1 ano. E aí depois disso eu fui viajar sozinha, já uns 2 anos depois, assim, que eu fui para a Indonésia. Que aí foi a primeira vez que eu viajei sozinha mesmo. E aí foi uma viagem de férias, de turismo. Sim, foi uma viagem de turismo. Sim, foi super legal. E foi essa viagem para a Indonésia, eu lembro que eu comprei a passagem e no dia seguinte que eu comprei a passagem teve uma tsunami super séria, assim, numa parte do país. E aí minha família queria que eu desistisse da viagem, né? Porque ficou super noticiado na TV e tal, todo mundo falando sobre isso. E aí meu tio me ligava, Daphne, não viaja. Minha mãe me ligava, Daphne, não viaja. Ai, Deus. Eu falei, ai, gente, eu vou comprar essa briga sozinha pela primeira vez, não sei o que eu faço. E aí falei, não, pronto, vou trabalhar na parte que inundou. Vou para lá de voluntária e pronto, não vou deixar de ir. Mas aí acabou que eles não me aceitaram como voluntária, porque estava super em cima da hora. Mas eu fui mesmo assim, foi tudo bem. É muito doido quando eu falo que eu vou para algum lugar, começa a aparecer. Eu acho que minha mãe deve pesquisar e aí começa a aparecer para ela coisas sobre o destino que eu vou. Uhum. Aí é assim, tipo, mãe, vou sair do Peru e vou para Colômbia. E aí eu vou chegar por Bogotá. Ah, beleza. De repente ela me manda uma notícia: terremoto em Bogotá. Minha filha, terremoto em Bogotá. É muito engraçado. Aí eu fico tipo, ai meu Deus, por que tá aparecendo essas notícias para ela?
Exatamente, só Posso aparecem falar as para onde eu... tragédias. É melhor não Sim, falar. Ó, sim, com cheguei. certeza. Mana, o que te motiva a viajar? Olha, eu acho que depende da época da vida. Eu acho que não tem uma coisa única que me motive a viajar, né? Eu acho que, por exemplo, eu trabalho, né? Então, a maioria das vezes que eu viajo, que eu trabalho presencialmente, né? Então, a maioria das vezes que eu viajo vão ser momentos de férias. Eu não consigo viajar para um momento muito longo, assim. Eu viajo no máximo uns 40 dias, assim, que eu consigo pegar uma folga e férias junto. Então, às vezes eu viajo assim, meio tipo para fugir de tudo, né? Tô muito cansada do trabalho, das cobranças e tal, e de viagem. Mas eu sempre viajo tentando conhecer um pouco, relacionando essa história da política, assim, como as políticas públicas influenciam na vida das pessoas daquele país. Isso para mim é uma coisa muito importante de tentar entender no pouco tempo que eu estou em outro país. Eu sempre busco conversar com as pessoas sobre isso, sobre como está a situação política do país, sobre como isso influencia no dia a dia, no modo de vida delas. Então, isso é uma coisa que me motiva muito a viajar, é conhecer como vivem as pessoas em outros países, assim, né? E conhecer outras pessoas mesmo, assim, no geral, sejam daqueles países ou não. Então, eu acho que é mais esse objetivo, assim, né? De conhecer as coisas, conhecer as pessoas. Você sente que conversando com as pessoas, aí, no caso sobre esse tema de entender a política local, né? Você, de maneira geral, chegou à conclusão de que as pessoas não têm consciência política, tipo assim, porque eu tenho a sensação, e eu estive nesse lugar também, eu me considero ainda aprendendo muito a conseguir trazer o entendimento para mim, para eu poder dialogar cada vez melhor sobre isso, a nível de política, de economia, porque se a gente não entende como que as coisas funcionam, como é que a gente vai viver, né? Tá aí, o básico. Mas Sim, eu tenho muito a sensação que muitas pessoas, principalmente do Brasil e na América Latina, têm ainda essa visão meio nebulosa sobre a política, né? Não querem olhar de repente, ou é uma questão de educação, né? Porque a gente recebe uma sim. desinformação desde quando a gente nasce, né? Tipo assim, não Eu acho que aqui no Brasil a gente é menos educado politicamente do que em outros países. Por exemplo, no Peru, eu me surpreendi muito com quantas pessoas estavam dispostas a conversar e a falar sobre a situação do país, sobre o quanto que as coisas não estavam sendo noticiadas e estavam acontecendo, as pessoas estavam morrendo. E aí eu não consigo deixar de pensar, assim, o Peru é um país de maioria população indígena, né? E as populações indígenas aqui no Brasil, que eu trabalho, no geral, são comunidades muito articuladas politicamente. A educação política, no sentido de a comunidade conversar sobre quais os rumos da comunidade, decidirem juntos quais vão ser as regras, como vai ser a escola, como vai ser a saúde. Você ter esses espaços nas comunidades indígenas, isso a maioria das comunidades tem, e é assim que é desde sempre, você educa crianças que vão saber falar de política. E quando você vem para o nosso ambiente não indígena, eu nunca participei de um espaço de debate sobre como vai ser a saúde da minha comunidade, como vai ser a educação da minha comunidade. A gente não tem isso durante o nosso ensino, né? Da maioria das pessoas, né? No nosso país. Não vejo esse tipo de educação. E nas comunidades indígenas eu vejo isso muito mais presente aqui do Brasil. E aí, pensando o Peru, por exemplo, como um país de maioria indígena, eu acho que essa formação política, esse senso de coletivo, ele está mais presente do que no Brasil. Mas essa também foi a minha sensação estando lá por um mês, né? Eu acho que nem é justo falar que é isso. Essa ou foi a minha generalizar, impressão. mas sim, Essa eu, foi a eu minha impressão lá. eu percebi também no Peru a galera muito mais assim ativa, mas também é que nem se falou, pode ser que eu também tenha esbarrado com pessoas que estavam no contexto Sim, assim e tal,
E na Bolívia também me surpreendeu muito. Igual eu estava em La Paz bem no dia que foi o dia da pluralidade nacional. Tem que é o feriado nacional que celebra todas as etnias, e aí o pessoal faz o desfile, cada vila, cada pueblo. Ai, que legal. Ai, muito lindo, muito lindo. E é umas coisas assim que, tipo, nossa, ia ser muito massa ver acontecendo no Brasil, né? Tipo, cada comunidade indígena, cada povo originário tendo sua representatividade num evento nacional, imagina? Né? Que Seria lindo. Desfile, nossa. A gente emocionou, assim. Eu tava com 2 brasileiros nessa época em La Paz e foi, tipo, muito massa de ver. Seria ótimo, mas acho que o nosso país não está aberto para isso, né? A gente não tem uma maioria aberta para isso. E não só para a diversidade dos povos indígenas, mas dos outros povos também, né? De Todos. quilombolas, ribeirinhos, etc. Mas a escolha do seu destino também, tipo assim, até que ponto a sua vontade de entender a política local, ela surge, tipo assim, estou aqui, vou buscar, sempre quando está conversando com alguém, alguma coisa, ou ela também influencia na hora que você vai escolher o destino, um pouco. Ai, ótima pergunta, não tenho a menor ideia. É intuitivo. Não tenho a menor ideia, sim. Eu acho que são vários fatores, assim, que influenciam na hora de escolher o destino, Eu mudando né? as perguntas do podcast. Não, mas eu acho que assim, tem a ver com o que eu quero conhecer, tem a ver com quanto eu tenho de dinheiro para gastar também, né? Tem a ver com o que eu quero fazer, o que eu estou com vontade. Então, eu acho que é a época do ano, né? É um conjunto de fatores ali que eu vou juntando na hora de decidir para onde eu vou, né? Eu brinco que na primeira temporada do Manas que Viajam, eu tava assim, num processo de. Porque, sei lá, o projeto fluiu de mim muito no momento assim que eu tava sentindo muita necessidade de me conectar com mulheres. E aí eu fui buscando as manas que eu conheci na estrada e tal. Então foi uma coisa muito assim, amor, conversas profundas. E muitas viagens e tal, e Delícia. tal. Então, assim, primeira temporada é para quem gosta de brisar muito. Eu falei, gente, vou trazer uma pergunta para a segunda temporada mais prática. Mas é muito engraçado, que aí eu pergunto para as manas, como é que você organiza o seu rolê? Como é que você pensa no destino, né? E tal, não sei o quê. E a gente acaba viajando de novo. Então, assim, não tem muito como fugir da vontade de aprofundar e de falar sobre o sentir. Acho que isso é muito do nosso feminino, né? Sim, com certeza. Eu acho que eu acho que muita coisa influencia, assim, né? Eu não sei de onde veio, por exemplo, essa vontade de ir pro Peru. Eu falei assim, pô, eu tô com uma vontade de ir pro Peru. Eu acho que foi um conjunto de coisas. Eu acho que muito disso de eu estar vivendo entre povos indígenas, né? E eles trazerem muito os povos do Peru nas nossas conversas. E aí eu falei, nossa, eu acho que eu quero ir lá. Então eu acho que às vezes são várias coisas sutis na sua vida que vão entrando assim, que aí você vai e decide. Você acha que decidiu à toa, mas não decidiu. Já tem uns meses ali de coisas Claro, influenciando a gente, né? acontecendo. O pessoal no Brasil, nas comunidades que você esteve, falava das comunidades do Peru? Sim, sim, falam. Eles se conversam, assim, né? São conectados, se conversam. Machu Picchu é um lugar sagrado para alguns povos, assim, né? Além do Peru. Tem povos no Mato Grosso que consideram Machu Picchu um lugar sagrado também. Olha que interessante. Então eles se conectam, assim, né? Mesmo. Eles se conversam. Eles têm encontros de povos da América Latina, né? Povos indígenas da América Latina. Que massa. Sim, é porque a fronteira é uma coisa nossa, né? A É, fronteira geográfica é nossa. Os povos sim. circulavam por ali durante muitos anos, assim, né? E se você olhar o fenótipo, né, o rosto dos indígenas brasileiros e o rosto dos indígenas peruanos, não só peruanos, mas da América do Sul, são muito parecidos, né? Sim. Eles têm aquele rosto bem parecido, assim, que você identifica como indígena. Tá falando isso de organizar o rolê.
você comentou, né, sobre os fatores que influenciam nesse movimento também. Grandes aprendizados que eu tive viajando, de às vezes deixar fluir, chegar na época errada, perder de conhecer às vezes uma comunidade indígena, ter um momento assim por não me preparar. Isso eu queria comentar só porque passou. Quando você falou, eu pensei nisso e esqueci de comentar. E uma outra coisa que eu lembrei também enquanto eu te ouvia é que enquanto eu estava em Puno, rolou uma situação que eu fiz amizade com uma mulher. Ela trabalhava no hotel que eu estava ficando. Né? Lá em Puno eu tirei uns dias para ficar num hotel, assim, quarto privado, uma coisa mais confortável. Eu lembro, eu fiquei lá também. E aí eu percebi em vários lugares no Peru, na Bolívia também, mas lá em Puno é o quechua muito presente, né? As pessoas tentando levar essa tradição para os filhos e a língua não se perder e a cultura e tal. E ela virou para mim e perguntou: ai, que legal, você é do Brasil. E qual que... Você fala alguma língua nativa? Ah, que máximo que ela perguntou isso. Máximo, mas a minha cara foi lá no chão. Eu fiquei com muita vergonha de, primeiro, não saber falar. E eu sei que eu tenho no meu sangue uma descendência indígena. Olha o meu cabelo. Já falei sobre isso com a minha família e tal. Mas eu não sei qual é. Sim. E eu não sei qual é a língua, né, falada sobre a minha origem. E, além disso, não saber quais são os idiomas nativos brasileiros. Porque eu sei que são 300, talvez mais. São 274. Nem listar 274. Sim, são muitos. Amiga, eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso saber disso. Meu Deus, sabe, tipo assim, sabe assim, quando tem aquela coisa? Mas eu acho que a gente, quanto país, a gente sofreu um processo muito longo, muito cruel de apagamento do que são os povos indígenas, de um apagamento cultural mesmo, assim, né? Eu estava pesquisando no outro dia para dar uma aula sobre... Eu queria ter fatos concretos desse apagamento. Porque muita gente fala e tal, mas eu falei, não, eu quero mostrar para os alunos coisas concretas, assim. Legal. E eu achei um decreto, assim, uma lei de 1600 e pouco, que o governo português, ele pagava aos portugueses que se casassem com indígenas e trouxessem ela para a sociedade. Assim, eram palavras super racistas na lei, né? Que você tinha que trazer esses selvagens para o convívio social e que o governo ia te pagar por isso e que eles eram proibidos de falar a própria língua e que você estava fazendo um bem para esse povo. Então foram muitos anos de pagamento dessa cultura, não só da língua, mas dos costumes, das roupas, das comidas. Então, aos poucos, assim, e se você lê o texto, é porque agora eu não tenho ele fácil aqui, você vê assim que é colocado como se fosse um benefício que você está fazendo para essas pessoas indígenas, coitadas. Nossa. Né? Você está salvando elas. E a Igreja Católica também teve um papel forte nisso. Né? A Igreja Católica proibiu diversas línguas. Eram muito mais línguas do que isso. Hoje em dia são 274, mas eram muito mais. E é isso, assim, né? Então não se sinta mal por não saber uma língua. Nossa, eu acho que muita gente nem culpa, sabe. Assim, um trem, uma sensação muito esquisita, de tipo, sabe? Que vergonha. Porque quando a gente... Mas muita gente nem sabe que existe, né? Ou nunca fez a associação do tipo... Porque a forma como ela fez a pergunta tocou já de cara meu coração, assim, tipo... Você sabe falar uma língua nativa do seu país? Sabe, tipo... É porque para ela é óbvio, né? Para ela é muito óbvio que existe isso. E para a gente aqui não é. Eu cresci no Sudeste. No Sudeste a gente não fala sobre isso, assim, né? Sobre ter povos originários que falam línguas que são diferentes do português, né? No Norte isso pouco mais, talvez, né? Sim, acho que no Norte e Centro-Oeste isso é um pouco mais presente nas escolas, né? Talvez no dia a dia, não sei, eu acho. Mas no Sul, Sudeste, o apagamento é total. Lá Nordeste... foi exitoso. Com certeza, com certeza. A gente tem poucos povos indígenas
Se bem que esse último censo mostrou que tem muito indígena nas cidades, né? A gente tem muito indígena vivendo em contexto urbano, no Sudeste, mas que falam o português, né? Que já falam Sim. português. Sim. Uau. Próximo. Para você, qual é uma das melhores maneiras de buscar a liberdade? Nossa, pergunta difícil, hein, Nath? Pelo amor de Deus. Melhor maneira de buscar a liberdade? Eu acho que primeiro, assim... eu vou ser chata, tá? Eu acho que a gente tem que pensar o que é liberdade. Eu acho que a Por gente isso que vive eu num pergunto qual sistema... é uma das maneiras, porque é igual a questão do valor, é tantas formas, são tantos valores. Sim. Eu acho que a gente vive num sistema que a gente não é livre. Eu acho que a gente vive num sistema de consumo, né? Acho que viajar é um grande privilégio. Poucas pessoas têm a possibilidade financeira, disponibilidade de tempo de viajar, assim, né? De viajar. Existem várias maneiras de viajar, mas ainda assim é um grande privilégio você conseguir viajar. O que seria liberdade? Assim? Eu acho que existe uma sensação muito gostosa quando, por exemplo, a gente viaja sozinha. Quando você viaja sozinha e você se sente decidindo o que você quer, decidindo o que você quer fazer hoje, onde você vai passear, o que você vai comer, ou se você não vai passear, se você vai ficar dentro do quarto. Eu acho que isso é uma sensação muito gostosa, assim, de autonomia da sua vida, assim, né? De você se sentir... Eu gosto porque você é forçado a decidir o que você vai fazer naquele dia, né? Eu gosto muito dessa sensação. E eu me sinto muito bem também quando eu estou fazendo coisas que me trazem assim um sentimento de coisa nova, um sentimento de algum esporte novo, assim, algum lugar novo para você conhecer. Eu acho que essa sensação é muito boa, até um sentimento novo, assim, de coisas desconhecidas. Eu acho que isso é uma coisa que me move, assim. Eu acho que é uma sensação gostosa. Agora, liberdade, eu acho difícil falar sobre liberdade. Eu penso num contexto mais social, assim, sabe? Eu acho que a gente só é livre se todo mundo estiver livre. E não tem ninguém livre nesse país, entendeu? Falando da parte, por exemplo, do estilo de vida nômade, é muito doido, porque muita gente chega para mim e fala: nossa, que incrível a sua vida, nossa, tão livre, assim, eu quero ser livre também. Eu fico assim, aí eu me sinto obrigada em fazer um alinhamento expectativo assim, na hora com a pessoa. Falar, olha, não que é existe livre? isso. Você não vai automaticamente solucionar todos os problemas da sua vida, porque você vai mudar o estilo de vida que você tem hoje para um estilo de vida fixo, de um estilo de vida fixo para um estilo de vida nômade. Muito pelo contrário, né? Tipo, pode ser que ainda outros problemas te surpreendam ainda mais. Sim. E que vêm carregados com questões emocionais, psicológicas, inclusive, que as pessoas às vezes não estão ligadas, que rola esse boom de nômade que teve, por exemplo, agora, nos últimos 2 ou 1 ano. Uma hora essa galera vai assustar, porque é uma liberdade que carrega disciplina, que carrega responsabilidade, né? Eu não estou aqui fazendo o que eu quero, a hora que eu quero. A liberdade também está no coletivo, né? Sim. A galera que vira nômade, por exemplo, mas não pensa na sociedade, não pensa na comunidade onde ela está, no território que ela está visitando, que eu estou aqui morando por um tempo, isso aqui agora também é meu, é tudo nosso, né? Tipo assim, enfim, aí tem um montão de coisa. Sim. E aí eu acho que vai para aquilo da liberdade em conjunto, né? Eu acho que a gente se destacar, eu acho que essa ideia de liberdade individual, de eu ser livre como indivíduo, ela traz muito um pensamento individualista, que não é bom, assim, né? A gente está no território, a gente está numa cidade, a gente está numa vizinhança. Essa vizinhança tem regras, assim, né? Como eu vou me adaptar a isso? Talvez liberdade seja, na verdade, eu viver bem com essa comunidade, com esse território. Talvez isso seja mais livre do que eu fazer o que eu quiser, de um jeito meio infantil, assim, né? Eu sou livre porque eu faço o que eu quiser.
Não sei se isso é liberdade, talvez seja individualismo, né? Não Talvez. sei, eu tenho dúvida sobre o que é Sim. liberdade. Eu acho que eu não sei o que é. É isso. Conceito em construção sempre, eterno, até que todos consigam falar juntos. Eu acho que a gente é livre. Sim. É a questão das escolhas, né? Também. Liberdade nem é ter direito de escolher, nem é isso ainda. Tipo assim, se for pensar, né? O bagulho é mais louco que nem é você poder escolher, porque isso não existe muito. Tem um podcast da Gabi Morena com a Cole Maria, chama Livres. E aí cada episódio, elas tentam trazer um pouquinho e vão construindo o que é liberdade. Então, vários ser livre, né? É muito massa, eu recomendo, assim. Bom, tem uma pergunta que eu tenho feito nessa temporada, que é sobre o que você gosta de deixar por onde você passa. Só pergunta fácil, né? Que você gostou de fazer. Olha, eu gosto muito de ouvir as pessoas, assim. Então, eu gosto de ouvir as histórias, eu gosto de ouvir os caminhos, eu gosto de ouvir o que as pessoas acham, o que elas não acham. E, ao mesmo tempo, eu gosto, assim, de trazer uma presença que seja leve, assim, eu tento, pelo menos, né? Eu sei que em alguns momentos eu tendo a politizar os assuntos, e eu sei que às vezes isso pesa. Mas eu gosto de deixar um espaço, assim, um espaço que as pessoas se sintam à vontade. Eu tenho uma outra mana que eu entrevistei, eu acho que foi o episódio antes do seu. A Ana, eu conheci ela em Bogotá. E ela falou sobre isso também. Você está simplesmente aberta a se conectar com o lugar que você chega, né? Tipo, aprender sobre a política local, aprender sobre como a vida funciona. E aí, como que você faz isso? Entregando a sua escuta, o seu acolhimento, a sua presença, né? Estou presente neste lugar. Então, tipo assim, nossa, como que eu impacto nesse lugar e como esse lugar me impacta? Eu vou cuidar de onde eu tô, eu vou ouvir as pessoas, isso é muito importante. E eu não vejo tanta gente falando sobre isso, né? Tipo assim, inclusive é político. Sim. Mana, esse rolê que você deu agora pelo Peru foi a sua última viagem? Foi. Foi a última viagem que eu fiz, foi no Peru. Aí agora só nas próximas férias. Eu acabo fazendo viagens curtas, assim, né? De 2, 3 dias, às vezes 4. Mas de viagem mais longa, assim, foi no Peru. Legal. Sim. Então, bom. Bom, gente, eu acabo que eu nem contei a história, né? Eu tava voluntariando na Ilha do Marajó quando eu conheci a Daphne, lá no Pará. E aí, como é que foi? A gente se conheceu, foi numa festa à noite. Do Carimbó! Foi. É verdade. Aí a gente se conheceu lá, trocou ideia e tal. É verdade. Aí a gente se encontrou depois em Manaus. Nessa mesma viagem, você estava com a sua família. Foi, porque foi exatamente isso. Ilha do Marajó, Belém, depois eu fui para Manaus direto. Você estava fazendo a mesma rota, né? Uhum. Não, mas aí o nosso encontro no Peru é a melhor história de todas. Foi perfeita. Eu estava no meu primeiro dia de voluntariado numa cafeteria. Primeiro voluntariado que eu faço numa cafeteria, que foi em... Como é que chama a cidade? Arequipa. E aí a gente não se via há um ano, assim, a gente não se falava muito, né? A gente trocava até umas respostas de Instagram, mas nada demais. E aí eu tava no Peru e eu gosto muito de chocolate. E aí eu li lá uma plaquinha, assim, loja de chocolate, era uma coisa assim, Cacau, não sei o quê. Como é que era o nome da loja? Micacau. Micacau, isso. E era um rooftop, assim, era um terraço que tinha uma vista bonitona. E era perto do hostel que eu tava. E aí eu olhei e falei assim, eu vou lá ver o pôr do sol e tal, comer um docinho, eu adoro fazer isso sozinho, vou lá. Aí subi, era no terraço, né? Aí fui subindo o prédio. Aí quando eu chego lá, tá essa mulher aqui trabalhando. Eu falei,
não acredito! Do nada. E tinha tanto tempo que eu não encontrava alguém do Brasil. Sim. E você tinha acabado de chegar, né? Você tinha chegado naquele dia. Eu É muito cheguei louco. na noite anterior, e tanto que, assim, eu não fazia muita ideia de como era Arequipa, assim. Aí eu cheguei à noite e tal, o hostel era perto daquela praça principal. Beleza, já acordei no outro dia e falei, tá, vou trabalhar. Primeiro dia de voluntariado já, assim, pá, na raça. Tô caminhando na rua pra ir pra cafeteria, vejo dois vulcões, assim. Lindos, lindos. Que lugar é esse? E acho que aquele terraço que você fez o voluntariado era uma das vistas mais bonitas dos vulcões da cidade. Lindo, 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 Achei lindo. incrível. Sim, Muito incrível. sim. Foi muito bom. Ai, mano, muito bom. Eu adoro. Foi um dos Sim. encontros mais inesperados da lista. Aham. Tem alguma outra história que você queira compartilhar? Ai, acho que Você assim. considera, assim, que aí é a minha visão de fora, né? Assim, minha visão desconhecida do rolê, porque a galera, assim, né? Ótimo, né? Deixa eu trazer para mim aqui o exemplo. A gente às vezes romantiza muito os rolês do outro, né? É que nem da mesma forma que Sim. a galera romantiza a minha vida, nossa, não, né? Eu romantizo total a sua profissão. Nossa, tipo, ir nas comunidades indígenas. Aí você já imagina aquela cena de filme de você numa comunidade super linda, de palha, todo mundo bem lindo. Não vê a Sim. dificuldade. É que nem quando você fala assim, morar no mato. Aí vai lá fazer, né? Quem já teve experiência de viver o rural, né? Enxada na mão, plantar, colher, o que você vai comer no mês? Sim, sim. Então, traz um pouquinho também dessa desromantização da vida Sim, eu acho das comunidades que indígenas, sim. dessas experiências, para a gente fechar. É bem isso que você falou, assim, né? Eu acho que a gente sempre reforça, quem trabalha na saúde indígena traz muito esse lado que não é romântico. E sempre quando a gente está em reuniões maiores, assim, eu falo, gente, mas eu acho que a gente precisa romantizar um pouco, porque por que a gente está aqui até agora, né? Por que a gente continua trabalhando aqui? Por que a gente não voltou, então, para trabalhar no Rio, em São Paulo, em Manaus, né? Porque tem gente do país inteiro. Então, quem trabalha acaba ficando com uma visão muito negativa, porque, por exemplo, a gente trabalha num lugar que não tem acesso à luz o dia inteiro, então você não tem refrigerador para comida. Em muitos lugares você não tem banheiro, você vai tomar banho no rio. A água depende do gerador, então se o gerador não funciona, você não tem água na pia, você tem que lavar tudo no rio. E você vai trabalhar de aldeia em aldeia, você vai de barco, no sol, carregando muito peso o tempo inteiro. E então você passa dias assim, né? Para quem cresceu na cidade, é muito diferente do seu modo de vida, né? Muito. Então você passa dias assim num trabalho que vai te exigir menos conforto do que sua vida na cidade, né? Muito menos conforto. Então você tem esse lado que é duro, assim, em diversos lugares, desde o que você tem disponível para fazer atendimento, até o seu esforço físico, até o tanto de sol que a gente pega, o tanto de calor, né? Que é bastante. Mas ao mesmo tempo tem essa beleza de todo mundo pintado na casinha de madeira, dançando, cantando, conversando, contando história, você aprendendo uma língua que você nunca ouviu antes, você aprendendo conhecimento sobre plantas que você nunca viu antes, você vendo um pajé trabalhar, vendo uma parteira trabalhar. Sim. Então, existe um lado que é muito duro, mas existe um lado que é muito romântico, sim. E que é o que faz a gente ficar, né? Eu estou agora há 4 anos trabalhando nisso. Se eu estou há 4 anos, é porque alguma coisa está me fazendo ficar, né? Sim. E sem dúvida o que me faz ficar é esse lado romântico, que eu também sou É que pega por ele, né? Sim. que é o que faz você amar mesmo essas partes. É que nem a vida Sim. nômade também. É. É o que a gente. O que nos. Por que você está aí até agora, né? O que dá sentido.
é isso, né? O que dá sentido, o que traz propósito. Eu tive uma experiência agora em Baru, no Caribe colombiano. Então, eu estava lá. Não fui para as Ilhas Caras, mas eu tive essa experiência em Baru, que é a parte pobrinha, digamos, mas que também é caro, né? Tem todo o rolê turístico, assim, mas aquele mar azul claro, maravilhoso, mas toda uma infraestrutura de falta de água, sabe? Vida na praia, que tem essas dificuldades, Sim. né? De água e luz. Então, lá, a vila, ela é só na costa. Então, é tipo toda a costa com as casinhas, que na verdade era puro estabelecimento de restaurante, que aí tem a casa nos fundos e a parte de cima com alojamentos para turista. E aí tem de tudo, tem uns mais chiques, outros mais simples, e enfim. E aí, como eu queria ficar mais tempo, eu peguei um mais econômico e não tinha a água encanada, assim, para chegar na pia, por exemplo, nem para cozinhar, nem para lavar vasilha. Tinha o cano para tomar banho, que caía água e tal, mas aí eles até colocavam um balde gigante debaixo do chuveiro para a água também cair no balde. E essa água que estava no balde grande era a que você pegava com um outro balde menor para dar descarga, porque a descarga não tinha coisa, né? Sim. E para lavar a vasilha, tinha 2 bacias grandes, uma onde estavam as coisas sujas que eles colocavam. Aí o cara até colocava tipo um pouco de cloro e um pouquinho de água, deixava meio que os trem lá um tempo, e depois lavava e tinha uma outra bacia grande que colocava água limpa para enxaguar. Mas assim, é muito diferente do que a gente está acostumado. Para mim, aquela experiência de lavar a vasilha daquele jeito, nossa, me deixou com muita gastura. A gente está acostumada com uma oferta de água muito grande, né? Aqui no nosso país. E ela já não é tão boa em todos os lugares, né? Quando você vai, por exemplo, para povos que vivem no norte da Amazônia e tal, o acesso à água encanada é pouquíssimo, assim, né? Mas aí a gente chega em outros países e a realidade é muito diferente, né? Na Tailândia também o acesso à água é bem difícil. Em alguns países, né? Do Oriente, o acesso à água é complexo, é bem diferente do nosso. E a gente aqui no Brasil esbanja água, né? Esbanja demais. Tanto de água, assim, que eu percebi que a gente gasta. Para você. Aí você começa até já a ter o cálculo mental de quanta água você precisa para tomar um banho, quanta água você precisa para dar uma descarga, quando é número 1, quando é número 2. Olha quanta água a gente gasta para dar descarga, gente. Como assim? Muita água. E aí, lá na cozinha tinha um outro baldão, assim, gigante, com armazenamento de água para a cozinha. Aí você pensa, tá, eu tenho que cozinhar com essa água. Quanto tempo que ela vai durar, né? Do tipo assim. Então, tudo muito. Água que você vai beber. Você tá num lugar onde você tem que comprar a água que você vai beber. Sim, nas aldeias a gente só anda com cloro, né? Porque quando a água acaba, você tem que clorar a água. Legal, muito interessante. Gostei do nosso papo. Espero que vocês que vão nos ouvir depois tenham gostado também. Trocar ideia com a gente aí depois. Comentem, sigam Humanas que Viajam. A gente tem o nosso canal no Spotify. É um projeto que eu faço em parceria com a minha co-host, a Máfia Teixeira. Tem o meu YouTube também, Nath Noma de Humanas que Viajam. Muito obrigada, queria te agradecer a sua participação. Adorei. Finalmente a gente conseguiu gravar. Sim, sim. Queria agradecer você pelo convite, Nath. Muito bom poder falar aqui. Muito bom a gente ter esse espaço de falar sobre as coisas boas e também as coisas ruins, né? A gente não ficar só nesse romance da viagem, né? Mas a gente poder trazer a realidade, né? Eu acho que isso é importante também. Beijo, beijo, Beijinho. beijo.